Sintonia de temperamentos e estilos. O casamento tradicional propõe que você e seu parceiro atrelem suas vidas. Finda a lua de mel, irão morar juntos, compartilharam a escolha dos móveis, dos talheres e do tipo de colchão. Coordenaram horários de refeição, terão lazer em conjunto e amigos em comum. Presenciaram os momentos menos glamourosos e mais mesquinhos de cada um. Você e seu parceiro tornaram-se irmãos siameses, e o modo como um respira afeta o outro. Cada aspecto em que não estejam sintonizados é percebido imediatamente. Seu ritmo no lazer, no trabalho, na vida doméstica, o modo como conversa, adormece, tudo é notado. E por saber que sofrerão na pele as consequências de inadequações do outro, tornam-se vigilantes e controladores. Atos que antes eram privados se transformam em áreas comuns. Sem uma sintonia de temperamentos, estilos e ritmo, seu dia a dia será desgastante. Não seja você. Mariana, 32 anos, achava Paulo, 35, espaçoso, espalhafatoso e extrovertido demais desde o namoro. Ficava incomodada com o modo familiar como ele lidava com garçons, manobristas e desconhecidos. Além disso, ele era o piadista de plantão, o que a deixava constrangida. Também se sentia atropelada pelo seu ritmo acelerado. Quando namoravam, a atração física, o desejo de casar e o carinho de Paulo encobriam os primeiros sinais desses incômodos. Achava que com o tempo ele poderia ser mudado. Nascido o pequeno Tomás e tendo a rotina de casamento se instalado, Mariana começa a se exasperar. Ela às vezes o acha insuportável. Tenta abordar o assunto, mas o faz de modo agressivo, e ele reage ao seu estilo bonachão, fazendo piada. Inicialmente, ele imaginava que ela estivesse mal-humorada, sobrecarregada com o bebê. Na terapia, ambos avaliam a maioria dos outros itens da equação com notas elevadas, mas as rusgas do cotidiano começavam a contaminar as outras esferas, inclusive a sexual. Ao não gostar do jeito do parceiro, de certa forma ela pede que ele não seja ele. O que lhe solicita não são mudanças de atitude, mas de ser. Nem sempre é viável mudar uma química de repulsão entre temperamentos incompatíveis. Nesse caso foi possível porque a repulsa só partia de Mariana e porque havia outros itens que os uniam fortemente. Em terapia, ambos reviram suas suscetibilidades e trabalharam a habilidade para lidar com divergências para no final experimentarem até onde seria possível fazer acordos. Tentar conviver com ritmos, jeitos e temperamentos que não apreciamos é algo que não se cura, apenas se ameniza. Depois de 4 meses, Paulo e Mariana encerraram a terapia e, 8 anos depois, ainda estão juntos. Essa incompatibilidade ficou de certo modo precificada, pois eles cuidaram dos outros fatores da equação. Costumo examinar com cuidado a química de temperamentos e ritmos, pois nem sempre a ojeriza ao jeito do outro é um problema real. Se você estiver alérgico ao estilo e jeito de seu parceiro, pode na verdade estar frustrado com outras dimensões da equação. Como Emília, que, apesar do casamento perfeito com João, passou por um período de grande estresse que discutiremos mais adiante. Com tantas divergências, passou a se irritar com a mera presença do marido e por extensão ficou alérgica ao estilo e jeito dele. Durante uma época não aguentava nem ouvir a voz do marido.
Diferentemente de Mariana e Paulo, cujo problema em grande parte estava numa genuína ojeriza ao temperamento. Alguns casais sofrem de uma falta de sintonia de temperamentos e estilos ainda mais séria que Paulo e Mariana. Não se irritam, não se odeiam, tampouco estão ressentidos. Na verdade, não se encaixam nem para o bem, nem para o mal. Não há um enlace, não há encanto. O parceiro é visto como bonzinho, mas sem charme, sem graça. Isso geralmente se atrela a um desinteresse sexual, talvez até a uma crescente ojeriza sexual, ainda que o parceiro tenha boa aparência e seja habilidoso na cama. Mas mesmo que o problema sexual parecesse ser a causa da falta de encanto, na verdade, se você acha seu parceiro sem graça, isso tende a incidir simultaneamente em todas as atividades ligadas ao prazer. Marido bonzinho. Cláudio, 38, descobriu que Gláucia teve um caso extraconjugal. Estavam casados havia 8 anos, sem filhos. Ele entrou em depressão. Gláucia, 35, embora aprecie o caráter de Cláudio e ache o parceiro inteligente e atraente, sente por ele apenas um amor fraternal. Não vê nele graça ou charme. Ele lhe parece apagado, desinteressante, sem iniciativas, pouco imaginativo, demasiado cordato. Não tem sal nem pimenta. Quanto aos outros itens da equação do casamento, são de médios para bons. Embora tenham afinidades, apreciem os mesmos programas e compartilhem dos mesmos projetos de vida, ela sente-se triste a seu lado. Sente mais solidariedade que atração, e culpa-se por ter casado sem estar apaixonada, embora na época isso não fosse tão claro. Pensa que Cláudio merece alguém que realmente o ame. De fato, faltava a Cláudio carisma, entusiasmo, vibração e autonomia psíquica, no campo do prazer e dos interesses próprios. Ao longo da terapia de casal, ele veio a diversas sessões individuais, durante as quais pôde avançar muito nesse aspecto. Baixa autoestima, uma discreta depressão subclínica e a falta de hábitos e de traquejo em buscar prazer e autonomia foram abordados. Apesar de no final terem se separado, Cláudio obteve muitos benefícios psicológicos no processo. A rejeição que sofreu por parte de Gláucia lhe serviu de chacoalhão para se rever. Sua natureza obviamente não mudou, mas a seu modo ele se transformou numa pessoa mais interessante, mais satisfeito e independente. Hoje está casado e tem filhos com uma mulher muito mais compatível com suas características. Gláucia também não se arrepende de ter se separado e descobriu que pode viver bem sozinha, embora ainda esteja experimentando e conhecendo diversos novos parceiros, inclusive uma intensa relação de 6 meses com uma mulher. Como é possível você ter casado e só após alguns anos chegar à conclusão de que na verdade acha seu parceiro sem sal? Talvez isso já existisse antes. Você pode ter casado porque precisava superar uma decepção amorosa como Gláucia que escolheu alguém que não a faria sofrer. Ou porque achou que era a hora de fundar uma família e se casou por inércia ou influência do meio, por pressão do parceiro que, embora fosse pouco instigante, era confiável, uma ótima pessoa, a pessoa certa para mim. Uma mescla de autoengano e opção consciente. Ou seu parceiro já foi mais carismático e, ao longo da vida, perdeu a cor, esmaeceu ante sucessivas frustrações. Ou você mudou e não mais vê encanto nele que continua o mesmo.
Marcela, de quem ainda falaremos, também tinha queixa sobre Rogério, seu marido tímido e velho demais para ela. Acabou tendo de descobrir que, na verdade, ela mesma se achava sem graça e precisava de um parceiro que suprisse seu déficit. Esperava do parceiro, supostamente sem graça, uma excepcional vitalidade e entusiasmo que valesse pelos dois. Como ele era apenas uma pessoa comum, parecia-lhe insuficiente. Também Marcela pôde moderadamente incrementar seu próprio charme e graça. Durante muito tempo, Gláucia resistiu a encarar o que se passava. Em geral, isso não funciona. Ocorrem sonhos reveladores, ou surge uma paixão por outra pessoa, ou uma depressão e eventualmente um adoecimento, ou uma inexplicável raiva de um parceiro que em si é uma ótima pessoa. Há casos mesmo de reações alérgicas à genitália do parceiro, como Jaime em relação a Catarina, cujo caso discutiremos mais adiante. Se você, como a maioria, não for tão complementar ao parceiro, ou se individualmente não for muito equilibrado e tiver dificuldades com diversos aspectos do temperamento e estilo do cônjuge, será importante aprender mais sobre a arte de conviver a dois, tema do próximo capítulo.